Pronto, iniciei a gravação agora. Então, aqui na tabela verdade, nós temos aqui essas combinações. Quando eu estou trabalhando com a porta I, o que é que eu faço aqui? Eu estou analisando aqui a entrada. A primeira entrada é 0. 0 é falso. Então, quando a entrada, ambas entradas, tanto a primeira quanto a segunda, forem falsas, a saída da porta aí vai ser falsa. Se eu tiver aqui a primeira entrada falsa e a primeira verdadeira, a saída também vai ser o quê? Falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a saída vai ser falsa. Agora, se ambas entradas forem verdadeiras, a saída vai ser verdadeira. Moral da história. Com a porta lógica I, com o operador I, só vou ter a saída verdadeira se todas as variáveis forem iguais a 1, forem verdadeiras. Aí eu represento aqui essa expressão da seguinte forma: x e y. O ou. Como é que funciona o ou? Se eu tenho aqui duas variáveis falsas, a saída também vai ser falsa. Se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, a saída vai ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, a saída vai ser verdadeira. Se a primeira e a segunda forem verdadeiras, a saída vai ser verdadeira. Moral da história. Para ser uma saída falsa, ambas as variáveis devem ser falsas. Se eu tiver uma variável de entrada verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. E aqui, o NOT, ele faz a negação. Então, se eu tenho uma entrada falsa, a saída vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira, ela vai ser falsa. Verdade aqui, ó. Uma verdade aqui, ó. Vitória, você é um anjo. Sem dúvida. Se não fosse Vitória, não teria gravação. Então, salvou aí a noite, Vitória. Valeu mesmo aí a lembrança, viu? Mas, pessoal que não pôde, né, participar da webconferência, que não está ao vivo aqui, perdeu pouca coisa. Foi só a parte introdutória, né? Eu estou no 6º slide, nós temos 61 slides, então tem muita coisa aí pela frente. Isso, Emerson. Nós vimos tabela verdade lá em algoritmo. É apenas uma revisão aqui para a gente padronizar o nosso conhecimento, porque eu vou precisar desse assunto para explicar o exercício. Vamos lá. Aqui, gente. Função end, função i. Como é que eu vou representar isso daqui? Ó? Como eu falei a vocês. Eu vou ler da seguinte forma. Eu tenho uma expressão aqui, A, I, B. E aqui embaixo, eu tenho um circuito elétrico. Até para a gente representar isso daqui. Nesse circuito elétrico, eu tenho aqui duas chaves. Ó, a chave A e a chave B. E aqui, esse xizinho aqui é minha lâmpada. E aqui eu tenho uma corrente elétrica que passa pelo fio. O que acontece? Quando a chave estiver aberta, eu vou representar com 0. Quando a chave estiver fechada, eu vou representar por 1. A lâmpada acesa vai ser 1 e a lâmpada apagada vai ser 0. Então, o que acontece aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês. Em cima dessa convenção aqui, que eu acabei de passar, vocês acham que para a lâmpada ficar acesa, a chave A e a chave B devem ficar de que forma? Escreve aí para mim. Ótimo. Certíssimo. Todo mundo aí, ó, foi na mosca. Tem que estar fechada. Se a chave A e a chave B estiverem fechadas, a lâmpada acende. Agora, se uma chave dessa daqui estiver aberta no circuito,
a lâmpada não acende. Isso daqui é um bom exemplo da nossa tabela verdade, porque com o operador lógico I, a gente só vai conseguir o resultado 1 se as variáveis de entrada forem iguais a 1. Se uma estiver igual a 0, a saída não vai ser 1. Então, no meu exemplo aqui, a lâmpada só vai acender se a chave A e a chave B estiverem fechadas, igual a 1. Muito bem. Como é que eu vou representar o operador I no meu circuito lógico? Através dessa porta aqui, ó. Aqui é um símbolo. Então, eu tenho aqui um semicírculo, certo? Eu represento ele dessa forma. Também posso representar através dessa simbologia, que parece até uma bala, né, com fundo reto. Ou tem essa terceira simbologia, que é um quadrado, e dentro do quadrado tem o E. Repara aqui, nessa primeira simbologia aqui, eu tenho duas variáveis de entrada, A e B. E como saída, eu tenho aqui S, certo? Eu posso ter mais de duas variáveis de entrada. A gente vai ver até um exemplo agora, onde a porta I tem N variáveis de entrada. Eu posso ter uma ou várias, não tem problema. Quando eu for representar isso através de uma expressão booleana, eu vou trabalhar com a multiplicação, com um pontinho aqui, como está no nosso exemplo, né? Aqui eu tenho a tabela verdade da porta I com 3 variáveis. Olha o que acontece aqui. Eu tenho no máximo quantas combinações? Eu tenho 8 combinações. Porque se eu pegar 2 e elevar a 3, que é a quantidade de variáveis de entrada, eu vou ter 8. Então, o máximo de combinações possíveis que eu posso ter nessa tabela verdade. E aqui reforça o que a gente mostrou anteriormente. Eu só vou ter a saída 1 se todas as entradas forem iguais a 1. Como está aqui, ó. Ótimo. Natalício, não existe uma quantidade padrão. Vai depender do circuito. A gente sabe que toda porta lógica tem pelo menos uma entrada. Aí vai depender do circuito que está sendo montado. Aqui a porta OR, também conhecido como porta OR. O que acontece aqui? Eu tenho um circuito elétrico, né? Vou trabalhar com a mesma convenção que a gente explicou do circuito da porta I, ou seja, 0, chave aberta, 1, chave fechada, 0, lâmpada apagada e 1, lâmpada acesa. Só que aqui o meu chaveamento não está em série, como estava anteriormente. Agora o meu chaveamento aqui está em paralelo. O que acontece aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês. Para que essa lâmpada aqui fique apagada, é necessário que a chave A e a chave B fiquem de que forma? Ótimo, corretíssimo. Beleza. Todo mundo que respondeu aí, Emerson, Natanael, Rogério, Luan, Lucas, né? Aberta, certo? Então, tá corretíssimo aqui. A chave tem que estar, ó, aberta aqui. Se uma chave estiver fechada, se tiver uma chave fechada, o que vai acontecer com a lâmpada? Pelo menos uma fechada. Pronto, ótimo, isso. Fechou uma chave aqui, a lâmpada, ó, acende. Beleza. Como é que eu represento uma porta lógica OR através desse símbolo daqui? É como se fosse, né? Parece uma bala, porém com fundo curvado, diferente da porta I, que o fundo dela é reto. Então aqui eu tenho uma porta OR com duas entradas e uma saída S. Também vocês podem encontrar em uma representação aonde você tenha, apareça lá um retângulo, né, equivalente da porta I. A única diferença é que a descrição aqui dentro vai ficar OR, para diferenciar da porta I. E aqui eu tenho a porta NOT,
A porta não, a porta inversora. Eu posso representar da seguinte forma. Coloco um triângulo seguido de uma bola, certo? Ou uma bola seguida de um traço. Se essa bolinha ficar aqui no lado esquerdo, ela vai ficar logo após a uma porta lógica. Se essa bolinha aqui ficar antes, ou se essa bolinha ficar no lado direito, ela vai ficar antes de uma porta lógica. A gente vai ver no momento que a gente montar o nosso circuito, né? Eu vou utilizar essa representação aqui da bolinha, que é mais simples para desenhar do que o triângulo. Mas tanto faz, ou usar o triângulo com a bola ou só a bola. Isso aqui indica a porta de negação, a porta inversora. Fazendo aqui a nossa leitura, aqui, ó. Como é que eu represento em expressão booleana o A barrado? Aqui, ó. Bota a barra em cima. Também eu poderia colocar aqui, certo? O A e o apóstrofo logo em seguida, daria no mesmo. Ou colocar o tio seguido da variável, dá no mesmo também. Aqui eu tenho um circuito elétrico. Então aqui eu tenho a minha corrente passa aqui por esse fio, eu tenho aqui um resistor e tenho aqui uma chave que está aberta, certo? A convenção é a mesma. O que vai acontecer aqui? Com essa chave aberta, a corrente passa aqui pelo resistor e vai até a lâmpada e acende. Então, a chave aberta vai acender a lâmpada. Agora, se essa chave estiver fechada, vai ocorrer aqui um curto-circuito e essa lâmpada aqui vai ficar apagada. Então, como a gente sabe, a porta NOT, ela inverte a entrada. Se eu entro com 0, saio com 1. Se entro com 1, saio com 0. Tranquilo? Aqui é só para a gente fazer um resumo do que foi explicado. Eu tenho aqui as 3 portas, a porta I, a porta OU e a porta NÃO. A porta I eu posso representar através dessa bala com fundo reto, vou chamar de bala, viu, gente? Que é o que vem na minha cabeça aqui, nesse momento, né? Com fundo reto, sabendo que só vai ter saída 1 se a variável A e B forem iguais a 1. Nos demais casos, vai ser 0. A porta OU é uma bala com fundo curvado, certo? E ela só vai ter a saída 0 se as variáveis forem iguais a 0. Se uma variável for igual a 1, a saída vai ser 1. E a porta NOT, o inversor, ela inverte a entrada, como está aqui na demonstração. Tranquilo? Até aqui está tudo ok? Ótimo. Pronto, bacana. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Precedência. O que é isso daqui, pessoal? O que acontece? Como acontece na matemática, nos operadores aritméticos, nós temos algumas prioridades. Então, se eu tiver uma expressão onde parece potência, multiplicação e soma, o que vai ser executado primeiro vai ser a potência, depois a multiplicação, depois a soma. Então, numa expressão booleana, onde eu posso encontrar a porta, o operador NOT, AND ou OR, também tem uma precedência. O primeiro operador a ser executado é o operador NOT, a negação, o não. Depois vem o operador I e, por último, o operador OR. Sabendo que a gente pode mudar essa prioridade com parênteses, igual o que acontece na expressão aritmética. Se eu colocar os parênteses, ele vai roubar a prioridade. Então, aqui no meu exemplo, que eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou querer que vocês participem agora. Eu quero que vocês me informem aqui qual vai ser a ordem dos operadores que serão executados nesse primeiro exemplo. Escreva aí para mim, aí, por favor, a ordem dos operadores que serão executados.
Beleza. Teve acerto e teve erro. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente chega aqui a essa leitura. Ó, o primeiro operador a ser executado é a negação. É isso daqui, ó. Prioridade máxima. Depois da negação, ele vem para onde? Para o I. E por último, ele vem para o O. Essa é a ordem. Certo? Agora, nessa expressão aqui, quem é que vai ser executado primeiro? Me diga aí, na ordem, os operadores. Coloca assim, pessoal. Coloca assim, ó. Coloca assim, ó. Coloca não, e o. Escreve aí os operadores para saber se vocês compreenderam aí essa ordem de precedência. Ah, Débora, por que a negação é a primeira, Débora? É porque isso é regra. Olha para cá, ó. Primeiro operador a ser executado, o que tem mais força, o que tem mais autonomia, o que fala mais alto é a negação. Isso é uma regra. É igual matemática. A potência não é executada primeiro do que a multiplicação. Então, no caso de operadores lógicos, a negação é o número 1. Em segundo lugar vem o I e terceiro o O. É por causa disso. Certo? Aqui. Bora ver aqui. Vitória hoje está com a bola toda. Certíssima aí, Vitória. Então você aqui, ó, foi exato, certo? Aqui, ó. Primeiro operador a ser executado aqui vai ser o I, porque o I ele tem mais força do que o O, certo? Por que não estou executando aqui a negação, já que a negação é o número 1? Porque eu coloquei entre parênteses. Então, eu vou executar o que está primeiro entre parênteses. Então, dentro do parênteses, eu tenho o operador I e o operador OU. O I fala mais alto. Depois eu venho para o OU. E, por último, eu vou executar a negação, o não. Nesse caso aqui, ó, no terceiro exemplo, me diga aí a ordem dos operadores. Natalício, o apóstrofo indica a negação. Eu posso fazer a negação posso indicar a negação através da barra, através do tio ou através do apóstrofo. Então, apóstrofo aqui é a negação. Certíssimo, Vitória. Certíssimo aqui. Beleza. Ó, Rogério, vamos lá. Vou pegar aqui a resposta de Rogério. O primeiro não é o end, não é o i. Por que não é o i? Olha só, vamos ver aqui, vamos entender aqui. Ó. Primeiro, eu vou executar o operador que está dentro do parêntese. Quem está dentro do parêntese é o ou. Então, eu vou executar o ou primeiro, ó, esse daqui. Depois que eu executo o ou, eu vou para negação. E aí, depois, eu vou para o i. Essa seria a ordem correta. E para a gente fechar aqui, né, com chave de ouro aqui, qual seria a ordem correta? Muito bem, Vitória. Muito bem, Natalício. Natanael. Certo? Beleza. Então, o primeiro operador aqui que eu vou executar, certo? Primeiro eu vou para onde? Para o parêntese. Então, dentro do parêntese aqui, eu tenho dois operadores. Eu tenho o ou e tenho o não, a negação. Então, a gente viu aqui que a negação executa primeiro. Executa primeiro a negação, para depois executar o ou, e por último, como está fora do parêntese, eu executo o i. Então, essa é a forma correta. Certo? Pronto. Vamos lá. A gente vai praticar daqui a pouco isso daí. Estou passando esses conceitos que a gente vai precisar quando a gente for montar o nosso circuito lógico. Pronto. Vamos ver aqui, ó.
Vamos construir a tabela verdade aqui dessas expressões. Então, vamos analisar primeiro essa coluna aqui, ó. Aqui é mais simples. O que é que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui uma tabela verdade com 3 variáveis de entrada. E aqui eu estou pegando a variável C e estou invertendo o valor dela. Estou fazendo aqui, ó, a negação da variável C. Ou seja, C entra com 0, C negado vai ser 1. Entrou com 1, vai ser 0. Isso daqui foi o que a gente já tinha visto. Então, eu ficaria aqui com esse resultado, ó. Tá vendo? Ele fez o quê? Inverteu, ó. Quem era 0, transformou em 1. Quem era 1, transformou em 0. Ele fez isso para os demais valores. Tá vendo aqui? Ó, tranquilo. Vamos ver agora aqui essa expressão. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar, ó, a variável B, que está aqui, os valores, e vai pegar aqui C barrado. C barrado está nessa coluna aqui, ó. O operador que está fazendo a ligação dessas duas variáveis é o I. Aí eu quero que vocês me digam o seguinte, ó. Tomando como base que essa primeira linha aqui é o número 1 e essa última linha aqui é a 8, me digam aqui quais são as linhas que terão saída igual a 1. Analisa aí a tabela e me diga aí, por favor. Vou repetir a pergunta aí, Vi. Ó, Vitória, olha só. Eu quero que vocês me digam, né, qual vai ser a combinação aqui, qual vai ser a linha aqui que vai me indicar saída igual a 1, levando em consideração que B, né, tem esses valores e C negado tem esses valores. Falaram aí a linha 3. A linha 3 está correta. Mas a 7 não. A 7 não. A 7 não vai trazer saída 1. O correto aqui, ó, é linha 3 e linha 8. Pô, o Lucas jogou duro aí. Não, Lucas. Tem muita linha aí. Vamos tirar essas linhas daí. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha para cá. Então, aqui, ó, só teve a linha 3, opa, e a linha 7. Pronto. Vitor acertou, Vitor. Acertou. Eu me atrapalhei aqui, certo? A linha 7. Então, vamos aqui, ó. Porque a linha 3 e a linha 7 têm valores corretos, viu? Vamos ver aqui. Valores iguais a 1. Olha para cá. Analisando aqui, né, a variável B, eu tenho aqui 1. E aqui, o C negado é igual a 1. Vocês lembram que eu falei que para porta lógica aí, a saída só vai ser 1 se as duas entradas forem igual a 1. Então, aqui, ó, eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. A mesma coisa acontece na linha 7. Eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. Nos demais casos, vocês vão perceber que uma das entradas é igual a 0. Por exemplo, na primeira linha aqui, ó, 0. Então, já esqueça. Aqui também, ó, 0. Vai ser, ó. Aqui tem 1, certo? Porém, a outra entrada, que é o C barrado, aqui vai ser 1. Aqui, ó, a quarta linha. A quarta linha tem 1. Mas a outra entrada aqui vai ser 0. Então, o resultado não vai ser 1. Acontece a mesma coisa aqui com a sexta linha, né? Com a quinta linha, que eu tenho 0, né? A sexta linha também eu tenho 0, né? A sétima vai ser 1, a oitava tem 1. Porém, a outra entrada aqui é 0. Então, no final aqui vai ser 0. Tranquilo? Pronto. Vamos ver agora essa terceira situação. Então, aqui eu tenho essa expressão. Vamos levar em consideração o seguinte. A coluna A está aqui, ó, os valores, ó. E
a expressão B e C negado está aqui, ó. Então, diante dessas combinações, quais são as linhas que vão retornar saída igual a 1? Me diga aí. Tá tendo um bocado de opção aí, viu? Ó, até agora aí, acho que ninguém acertou na mosca, viu? Deixa eu ver aqui. 3, 5. Opa, Rogério foi. Certíssimo, Rogério. Pronto. Aí, ó. Rogério aqui, ó, acertou. Natanael também aqui, ó, foi. Certo? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Natalício também acertou aqui. Vamos para cá. O que acontece, ó? O operador que está fazendo aqui a conexão das duas entradas é o operador OR. E a gente sabe que basta que uma entrada seja igual a 1 para a saída ser também igual a 1. Então, aqui no meu exemplo, eu já vou para cá, ó. Um macete aqui, ó. Aqui, essas 4 últimas linhas, A igual a 1. Então, não precisa nem analisar a outra entrada. Basta que uma entrada seja igual a 1, já está valendo. Então, aqui, ó, a 5, a 6, a 7 e a 8 vai me retornar o valor 1. Olha para cá. Tá vendo? E além dela, também tem aqui, ó, essa linha. A linha 3. Porque na linha 3, apesar da entrada ser 0, a outra entrada é 1. Então, a saída vai ser 1. Correto? Então, ó, vai ser 3, 5, 6, 7 e 8. Ok? Pronto. Beleza, beleza. Realmente, Natalícia aqui colocou um número a mais, né? Colocou aqui o 4. Na verdade, o 4 está fora. É o 3, né? O 5, o 6, o 7 e o 8. Ok? Pronto. Aqui são outras portas lógicas que nós temos. Não são as básicas, mas tem outras portas lógicas. Aqui no meu exemplo aqui, eu tenho essa porta, que é uma porta I negada. Então, ela é representada através aqui, ó, da porta I, acompanhado da bolinha, que é a negação. Aqui eu tenho um NOR, que é a porta OU negada. A gente pode colocar o triângulo e a bolinha, mas como eu falei a vocês, é muita informação, até para você desenhar, até para você fazer uma leitura de um circuito, fica mais poluído. Então aqui é mais simples, você colocar a porta OU seguido da bolinha. E aqui também vocês têm, ó, essas portas aqui, ó. Essas portas daqui, que é uma porta XNOR, que é um OU exclusivo negado, certo? Natalício, esse slide está lá na sala, sim. Está no material de acervo didático. Na verdade, eu peguei aquele slide e fiz uma síntese para a gente fazer uma revisão aqui para aplicar o exercício. Depois dá uma olhada lá, mas está publicado na sala. Pronto. Aqui, gente, nós temos um circuito lógico. Então, são esses circuitos que aparecem dentro de um chip. Aí, a depender aqui do circuito, né, da operação que vai ser executada, você vai ter aqui uma saída. Então, internamente, o computador ele vai se entender através de 0 e 1, através de uma combinação de portas lógicas, de circuitos lógicos. Vamos aqui entender o seguinte, ó. Aqui eu tenho 3 variáveis de entrada, certo? Me digam aqui, nesse circuito lógico, eu tenho aqui quantos operadores lógicos, quantas portas lógicas eu tenho aqui? Conte aí e me digam, para ver se vocês conseguem aqui identificar todas as portas lógicas desse circuito.
Muito bem, 9. Certíssimo. 9. Por que 9, Luan? Olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Porta aí, bem claro, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ou eu tenho 1, então 6. Então, 3 portas inversoras, ó. Então, no total aqui desse circuito lógico, eu tenho 9 portas lógicas. 5 e 3 inversoras e 1 ou. E aqui eu tenho 3 variáveis de entrada. Eu também posso desenhar aqui no circuito sem precisar ficar repetindo essas variáveis diversas vezes. Eu posso reaproveitar essas variáveis. Foi isso que foi feito aqui, ó. Então, em vez de colocar aqui novamente, né, a variável A, B e C, foi feito aqui um aproveitamento, uma interconexão aqui dessas linhas. Perceba que toda vez que tiver uma interseção de uma linha com a outra, você vai simbolizar, vai representar através de um pontinho preto aqui, ó, de uma bolinha preta. Então, nesse caso aqui, ó, dessa porta lógica, por exemplo, né, essa daqui, a terceira porta aí, que vai ser a entrada dela. A gente vem aqui e vê, ó, ela vai ter como entrada, ó, a variável C, certo? Ela vai ter como entrada aqui, ó, a variável B, e ela vai ter como entrada também aqui, ó, a variável A negada. Olha o que acontece aqui com essa entrada. Perceba que a negação, ela está sendo representada no meio da linha. Então, no momento que ela faz a interseção antes da negação, antes da porta NOT, a variável vai entrar sem o valor invertido. Mas se a interseção acontece depois da simbologia da negação, eu vou inverter o valor de entrada. Então, só ter esse cuidado aí quando eu for fazer o reaproveitamento das linhas das variáveis, para fazer a interseção no ponto certo. Porque, a depender, você vai estar interferindo aqui no funcionamento do circuito lógico. Vamos lá, ó. Natalícia, aqui, a bolinha antes do operador não é negação, não. Essa bolinha aqui, ó, é a interseção. Essa bolinha preta é a interseção. A bolinha de negação é uma bolinha vazia. É uma bolinha, ó, branca, certo? Então, esses pontinhos aqui são as interseções. Ah, aqui não. Aqui não é negação, não. Aqui é só para indicar realmente o início da variável. Não é negação, não. Pronto. Então, eu tenho aqui um circuito lógico, e através desse circuito lógico, eu quero encontrar minha expressão booleana. Como é que eu vou fazer isso? Você vai partir, ó, da esquerda para a direita e analisar etapa por etapa. Então, vamos agora praticar. Já temos já a teoria, né? Já conhecemos aqui para que serve cada porta lógica, como representar. Vamos agora extrair a expressão através desse desenho do circuito lógico. Então, aqui eu tenho esse circuito lógico. O exercício. Transforme o circuito em expressão booleana. Então, a primeira coisa começa aqui, ó. Não, Natália, você vai ver que é tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma, certo? É muito simples isso. Né? Pelo conceito, pelo que eu percebi aí, no feedback que vocês me deram, né, nas perguntas que eu fiz, eu creio que todo mundo aqui vai conseguir compreender. Não vai ter nenhum problema. Olha só. Aqui eu tenho, ó, uma porta aí. Então, eu começo sempre da esquerda para a direita. Primeiro eu vou aqui fazer a interpretação dessa porta aí. Essa porta aí, ela tem duas entradas. A entrada da variável A e B. Então, vocês sabem que a porta aí é representada através da expressão booleana pelo pontinho da multiplicação. Eu vou colocar aqui, ó, A e B. Pronto. Já mapeei aqui essa porta lógica. Vou agora para a porta de baixo. Venho para cá. Também tem uma porta aí,
que tem duas entradas, C e D. Então, vai ficar, ó, a expressão C e D. Agora, eu avanço no meu circuito. Eu vou agora para o lado direito. No lado direito, eu tenho aqui uma porta OU. Só que essa porta OU tem como entrada a saída de duas portas I. Então, a entrada dessa porta OU vai ser essa expressão com essa expressão. E o conectivo que vai fazer aí o link dessas entradas vai ser o OU. Então, aqui, a minha expressão vai ficar assim, ó. Essa entrada, minha segunda entrada, e fazendo a conexão aqui no meio, o OU. Perceba aqui que essa porta OU, ela tem uma negação na saída. Então, vai pegar o valor e vai inverter. Então, não finalizei ainda meu trabalho. Eu tenho que representar isso na minha expressão. Eu vou indicar aqui a negação. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, toda a expressão, vou colocar entre parênteses e vou colocar o apóstrofo para indicar que ela foi negada. Eu também poderia representar essa expressão booleana sem esse parêntese e o apóstrofo. Eu poderia chegar aqui, ó, colocar aqui, ó, uma barra em cima de toda a expressão, do início até o final, que também iria simbolizar a negação, sem nenhum problema. Certo? Dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa aqui? Lucas, não, estaria certo também aqui, ó. Você colocou parêntese, certo? Não está errado o parêntese. Não está errado. Agora, é desnecessário. Por que desnecessário? Porque a gente sabe que, nesse caso aqui, o I tem mais força do que o OU. Então, não é necessário colocar o parêntese. Mas não está errado. Não está errado, não. Estaria também correto. Mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu não coloquei aqui A e B. Poderia colocar B e A, como aqui também poderia colocar D e C. Correto, sem nenhum problema. Pronto, vamos lá. Segunda questão. Aí eu tenho aqui, ó, esse circuito, certo? Aí vou partir daquele princípio, ó, da esquerda para a direita, resolvendo etapa por etapa. Então, a primeira porta que vem aqui é uma porta OU. Essa porta OU vai receber como entrada a variável A e a variável B. Eu venho aqui e vou representar com essa expressão, ó, A mais B. Pronto. Venho agora aqui para essa porta, que é uma porta I. Vou colocar aqui a expressão. Perceba que a porta I tem como entrada, ó, a variável A e a variável C. Então, a expressão dela vai ser A e C. Só que tem um detalhe. Essa porta I, no final, a saída dela é negada. Eu tenho que representar aqui. Então, eu vou colocar tudo entre parênteses e um apóstrofo, como está aqui. Vou para a próxima porta. É uma porta OU. Essa porta OU vai receber como entrada o B negado, ó, o B barrado, e a variável D, certo? Então, vou aqui, ó, representar a minha expressão. Vou colocar, ó, o B negado, ou e o D. Só que essa saída daqui, ela também é negada. Então, tem que representar. Eu coloco tudo entre parênteses e coloco o apóstrofo. Beleza. Vou agora, ó, da esquerda para a direita. Boa noite, Ítala. Vamos lá. Estou aqui já respondendo exercícios. Vê se você consegue acompanhar aqui essas operações. Sim, Lucas. Eu coloquei aqui, ó, B ou D negado,
certo? Opa, aqui não, ó. Repara, da forma que você colocou aqui, não está correto não, certo? Porque aqui, ó, o B aqui, né? Ele está entrando nessa porta O negado. Então você tem que botar aqui a barra, ó, tem que negar. O D, ele não está negado. O D ele entra aqui sem negação direta. O que eu vou negar é a saída toda da porta ou. Então, por isso que eu coloco toda expressão entre parênteses e depois eu coloco apóstrofo. Então, da forma que você colocou aqui, não está correto, não. Tem que seguir aqui essa expressão. Pronto. Vou agora da esquerda para a direita. Próxima porta aqui, a porta I. Essa porta daqui. Essa porta aí, ela vai receber como entrada a saída dessa porta ou e a saída dessa porta end, que já está aqui representada no meu circuito. Então, eu vou aqui, ó, aproveitar essas duas expressões para ser a entrada da porta I. E vou colocar como conector aí para fazer a conexão o I. Então, ó, faço isso daqui, ó. Simplesmente, ó, só fiz colocar aqui o I no meio para indicar aqui o meu circuito, certo? Agora, partindo da esquerda para a direita, eu venho para essa porta aqui, que é uma porta ou. Quem é que vai ser a entrada dessa porta ou? Vai ser a saída dessa porta aí e a saída dessa porta ou, certo? Ah, tem um detalhe, peraí, tem um detalhezinho aqui importantíssimo para a gente fazer aqui, certo? Antes de eu avançar aqui para a porta ou. Aqui nessa expressão, vocês acham que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Digam aqui. Tenho que fazer o quê? Me digam aí. Diga aí, Natalícia. Eu tenho que fazer o quê aí? Ó, muito bem. Eu tenho que colocar entre parênteses. Olha só, vamos entender aqui por que eu tenho que colocar entre parênteses. Ó, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Por quê? Se eu não colocar, gente, o parêntese, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele não vai somar primeiro. Ele vai fazer primeiro aqui, ó, a multiplicação. Ele vai utilizar aqui, ó, a porta I. Só que o meu circuito, ele não mostra isso para mim. Ele mostra o seguinte: primeiro ele executa essa porta OU, executa essa porta END, para depois executar essa porta END. Então, eu sou obrigado a colocar aqui esse parêntese para indicar isso. Se eu não coloco o parêntese, ele não vai fazer essa porta OU primeiro. Ele vai executar essa porta aí, ele vai pegar aqui, ó, essa expressão, certo? E vai multiplicar com a variável B. Só que não é isso que o circuito mostra. O circuito mostra o seguinte, que essa porta aí aqui vai ter como entrada a saída dessa porta ou. Então, eu sou obrigado a colocar aqui entre parênteses para indicar que ela vai ser executada inicialmente. E aí, depois, né, que eu venho para essa porta O aqui, ó. Depois que eu venho. Então, essa porta O aqui vai ter como entrada a saída dessa porta END e a saída dessa porta O aqui. Então, como é que ficaria? Ó, ficaria aqui, ó, né? Uma entrada, aqui a segunda entrada e fazendo aqui o link à porta O. Só que não terminou ainda. Não terminou porque essa porta daqui ela está negada. Então eu tenho que chegar, coloco tudo entre parênteses, a expressão toda e coloco o apóstrofo. Agora sim, eu tenho minha saída aqui, a minha expressão booleana completa. Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida nessa expressão? Tem que ser passo a passo, Rogel. Tem que ser passo a passo. Sempre ó, da esquerda para a direita. Certo? Posso partir para a próxima?
Correto, Lucas. Certinho aí. Não entendi a pergunta, Vitória. Começando pelo barramento, como assim? Valeu, Natanael. Obrigado aí pela participação. Ó, eu tenho que negar tudo. Eu tenho que negar tudo. Por quê? Porque a saída está aqui, ó. A negação está na saída do meu circuito. Então eu tenho que negar tudo, ó. Eu coloco toda expressão negada. Como eu falei, eu poderia também, ó, não colocar o parênteses e fazer o seguinte, ó, colocar aqui uma barra de ponta a ponta na expressão, que também está valendo. É outra forma de representar a expressão. Certo? Pronto. Ótimo. Vamos lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Terceiro exercício. Então, eu vou partir aqui da esquerda, né, para a direita. O que acontece aqui? Eu tenho aqui uma porta end, uma porta aí. Venho para cá e essa porta aí tem como entrada B e C. Aí eu venho aqui e represento, ó. Porém, essa porta aí, ela tem como negação, ela tem uma negação. Então, no finalzinho, eu tenho que negar toda essa expressão. Aí eu vou aqui, ó, e coloco entre parênteses e o apóstrofo. Próxima porta é uma porta ou, né? O fundo aqui curvado. Então, eu tenho como entrada B e D. Vou representar aqui, ó, B ou D. E aqui eu tenho aqui uma porta end, onde tem como entrada o A negado e o B. Coloco aqui, ó, o A negado e o B. Porém, essa porta end, a saída dela é negada. Então, eu tenho que representar também aqui na minha expressão. Eu venho aqui, ó, e coloco tudo entre parêntese e o apóstrofo. Pronto. Agora eu vou para a direita. Eu tenho aqui essa porta end. Essa porta end aqui, ela tem 3 entradas, que são as saídas dessas respectivas portas. E quem vai fazer a conexão, quem vai fazer aqui o link dessas expressões, dessas entradas, vai ser o I. Então, eu chego aqui, ó, só fiz fazer o quê? Montar a minha expressão, ó. Coloquei aqui, ó, a saída da primeira porta, a saída da segunda, da terceira porta, fazendo a conexão com a porta I. Como essa saída aqui é negada dessa porta, eu tenho que também representar isso. E eu coloco tudo entre parênteses. Cadê? Coloco tudo, certo? Opa, peraí, passou aqui. Ah, um detalhezinho aqui, ó. Vamos lá, voltando aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Eu tenho essa porta O. Essa porta O aqui, né? Ela é executada primeiro do que essa porta end. Então, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que forçar isso na minha expressão. De que forma? Colocando entre parênteses. Então, eu tenho que chegar aqui, ó, pegar essa expressão aqui e colocar ela entre parênteses, para sinalizar que ela vai ser executada antes dessa porta end, já que ela vai ser a entrada da porta end. Então, eu venho para cá, ó, coloquei entre parênteses, tá vendo aqui, ó? E agora tá correto. Então, tá bem claro, ó, uma entrada, segunda entrada, terceira entrada, fazendo conectiva aqui a porta aí. E, por último, eu vou pegar aqui agora a saída dela e negar por completo. E aí eu tenho aqui a minha expressão booleana. Certo? Entenderam essa aí, gente? Como é que está aí a compreensão de vocês?
Então, ótimo. Bom que vocês estão conseguindo aí compreender. Eu não falei que era tranquilo, que era suave. Pronto. Não tem muito mistério, não. É fazer sempre essa leitura aí, ó, da esquerda para a direita. Certo? Aí é questão de prática, Luan. Com a prática, você consegue fazer. Certo? Ó, vamos agora fazer o inverso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma expressão booleana e montar o meu circuito através dela. E aí, para eu fazer a montagem correta, eu tenho que seguir essa orientação aqui, ó. Primeiro executo a operação não, depois a operação e depois o ou. Essa aqui é a ordem que nós já conhecemos. E eu posso mudar essa ordem através do parêntese. Então, parêntese aí, ó, ele vai acabar roubando a prioridade, a preferência de execução. Com esse conceito aqui, com essa regra aqui, a gente consegue montar o nosso circuito lógico. Então, eu tenho aqui essa expressão. Eu tenho aqui, ó, dois operadores. Eu tenho o operador ou e o operador e. Primeiro aqui, eu vou executar quem? O operador ou, porque ele está dentro do parêntese. Então, eu vou desenhar aqui uma porta ou, né, que é aquela bala com fundo curvado, e eu vou colocar como entrada duas variáveis, A e B. Eu venho aqui, ó, e desenho ela, ó, como eu falei para vocês. Agora eu vou desenhar a porta I, que é o próximo operador que vai ser executado. Vou desenhar a porta I, e essa porta I vai ter como entrada essa expressão, que já está aqui desenhada, e vai ter também como entrada a variável C. Então, eu consigo representar essa expressão através desse circuito aqui. Eu coloquei aqui, ó, a porta I, né, com o fundo reto. Coloquei aqui a entrada sendo a saída dessa porta ou e a outra entrada, a variável C. Certo? Conseguiram compreender aí essa montagem? Ótimo. Bacana, bacana. Então vamos agora, ó, para outro exercício. O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu tenho aqui essa expressão. Então, nessa expressão aqui, né, a primeira coisa que eu vou executar é o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese, eu tenho só um operador, que é o operador ou. Então, eu vou desenhar aqui o operador ou com duas variáveis, x e y. Eu venho aqui, ó, S é minha variável de saída. Certo, Emerson? S é minha variável de saída. No final, S, se eu for montar aqui uma tabela verdade, como a gente fez anteriormente, vai sair 1 ou 0. Aí vai depender aqui dos operadores que estão na expressão. Mas essa é a variável de saída. Então, desenhei primeiro a minha porta ou, com duas variáveis de entrada. Certo? Em seguida aqui, pessoal, eu vou executar aqui, ó, a multiplicação, ó. Eu vou executar essa multiplicação, né? Na verdade, eu vou executar aqui, ó, é porque eu não fiz de forma detalhada. Mas primeiro eu viria para cá, colocaria a negação, ou seja, ó, o x negado, para depois vir com a multiplicação. Como aqui faz parte de um conjunto todo, eu já representei o bloco completo. Tá vendo? Mas aqui, ó, vem primeiro aqui a negação, ó, o x negado, e depois eu venho para multiplicação e coloco aqui a porta I. Perceba que essas duas portas estão soltas, estão sem ligação. Quem vai fazer a ligação dela é essa porta O aqui, ó. Eu vou representar agora. Aí eu vou desenhar aqui, né, a bala com o fundo curvado, que vai receber como entrada a saída dessas duas portas lógicas. Certo?
Poderia puxar, sem problema, né? Por exemplo, natalício, eu poderia muito bem aqui, ó, nesse caso daqui, aproveitar essa porta X, ou essa variável X aqui, essa linha da variável X, para ser entrada dessa daqui, sem problema. Era só aqui, ó, eu chegar aqui e puxar, ó, estaria valendo também. Aqui que foi que eu fiz? Eu dupliquei, né? Dupliquei aqui as variáveis, mas não tem nenhum problema. Poderia fazer isso sim, deixar só um X e você aqui fazer a interseção de uma linha com a outra, né? No outro exercício eu já fiz isso. Eu já fiz o aproveitamento da variável. Então, estou mostrando as duas possibilidades. Você pode duplicar ou você pode reaproveitar aí as linhas das variáveis. Tanto faz. Isso não vai interferir em hipótese nenhuma no resultado do seu circuito lógico. Aqui, vamos lá. Ó. Transformar a expressão booleana em circuito lógico. Então, aqui o que acontece? Eu tenho aqui diversos operadores. Eu vou primeiro para o parêntese. Então, eu venho aqui, ó, para o parêntese. Nesse parêntese, eu tenho a negação, eu tenho o ou e tenho o i. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a negação. Ó, eu vou negar a entrada da variável a. Aí eu coloquei aqui, ó, a negado, certo? Depois que eu neguei a variável a, eu vou para o operador i, que é esse daqui, ó. Então, eu vou desenhar a porta i e colocar como entrada C e B. Ó, coloquei aqui, ó, C e B. Percebeu que essa porta e essa variável estão soltas? Porque eu não fiz ainda a representação aqui do ou. Quem vai fazer aqui a ligação da variável a com essa expressão vai ser a porta ou. Então, eu desenho aqui a porta ou, ó, recebendo aqui como entrada a variável a e a porta end. Já fiz boa parte aqui do meu circuito. E agora eu vou seguir adiante. O que acontece aqui, ó? Eu tenho agora a porta I e a porta I. Na verdade, a porta I ela pode receber como entrada diversas variáveis. Nesse caso aqui, como eu estou no mesmo nível de hierarquia, essa porta I aqui ela vai receber como entrada 3 valores. Um vai ser essa expressão, o outro vai ser a variável A e a outra entrada vai ser a variável B. Então, eu vou ter aqui um circuito, certo? Ah, um detalhezinho, né? Que eu passei aqui, ó. Antes de fazer aqui a porta I, eu tenho aqui a negação dessa expressão. Então, ó, eu neguei essa expressão toda, coloquei aqui a bolinha, negando ela, e agora que eu vou partir para a porta I. Então, essa porta I, ela vai ter como entrada aqui, ó, tem 3 entradas. Ela tem aqui, ó, a saída dessa porta, ou a variável B e a variável A. Perceba aqui que eu não dupliquei as variáveis, já fiz o reaproveitamento. Aí, quando eu faço o reaproveitamento, eu tenho que ter só um cuidado em colocar aqui essa bolinha preta, só para sinalizar que tem uma interseção, né, entre as linhas. E aí eu tenho o meu circuito formado. Certo, gente? Pessoal, tem dúvida aí do que foi discutido aqui? Ficou claro aí essa aula para vocês de circuitos lógicos, computadores digitais? Conseguiram compreender? Ótimo, né? Que bom que vocês entenderam o assunto, né? Não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo, né? É só realmente praticar. Não, é tranquilo aí, certo? Nós teremos, inclusive, outra webconferência ainda nessa disciplina, lá no finalzinho de setembro, se não me engano, dia 24 de setembro, né, nós vamos ter mais uma webconferência. E aí eu conto com a presença de vocês, né? Inclusive, eu não coloquei de sexta-feira, essa semana não podia ser diferente, então o único dia que eu podia era sexta-feira mesmo. Eu dou aula praticamente todos os dias da semana, à noite, menos na terça e na sexta.
Só que na terça-feira eu fico na coordenação de um curso aqui em Salvador. Como eu tinha um compromisso na faculdade, eu não pude colocar na terça. Agora, a próxima webconf eu coloquei na terça, porque eu não tenho compromisso, eu saio da faculdade e a gente vai fazer o nosso encontro. Eu creio que vai ter uma quantidade maior de participantes, né? Até o momento aqui nós temos 20 usuários conectados, mas o pessoal que não conseguiu participar, né, por vários motivos aí, sexta-feira é um dia bem convidativo para o pessoal sair, para o pessoal se distrair, né? Então, nem sempre o estudo fica em primeiro plano, né? Está gravado aqui. Eu vou pedir, inclusive, para o administrador colocar esse vídeo na sala, no acervo didático, para que vocês possam assistir depois, até para fixar o assunto melhor, e o pessoal, né, que não assistiu, ter oportunidade aí de acompanhar a explicação, né? Mas eu vou estar colocando aqui que dia 24/9 é uma segunda-feira, e só confirmar aqui rapidinho. Posso ter me atrapalhado. Verdade. Então vai ser dia 25. Vai ser dia 25/9, que é uma terça-feira, certo? E vou colocar também aqui, ó, esse material, esses slides que eu apresentei, né, que eu tive que montar aqui para fazer a webconferência, vou colocar na sala, né? Vou colocar agora ela para vocês conseguirem acompanhar, certo? A webconferência no dia 25/9, se eu não me engano, eu coloquei de 8h30 às 9h30 da noite, que é o horário que eu chego. Eu saio de lá 8 horas, né? Eu vou até sair um pouquinho antes, para a gente chegar aqui no horário certo e começar exatamente 8h30. Não, o questionário avaliativo vai a princípio, até amanhã, né? Até sábado aí. Então, se vocês puderem fazer amanhã, para vocês entregarem no prazo, não ficarem, né, comprometidos com o prazo, aproveitem e podem fazer isso daí. Até o dia 6? Dia 6 é que dia? Então, pronto. Já está até o dia 6, né? Então, fica o dia 6 aí, porque tem o pessoal parece de Ilhéus, que eles têm realmente um prazo mais elástico, então, assim, acaba para não ter um tratamento individualizado, então a gente vai deixar, então, todo o questionário até o dia 6. Agora, não pode passar do dia 6, porque sistema fechou a porta, não abre, viu, gente? Então, beleza aí, bom final de semana para vocês, certo? E bons estudos, continue nessa motivação que vocês estão. Estou vendo aqui que de um curso que tem mais de 200 alunos, 20 participaram, isso mostra que vocês estão bem interessados, comprometidos. Parabéns aí, continue aí, certo? Qualquer coisa, estamos à disposição aí, pode colocar uma dúvida, uma mensagem, tem um fórum de dúvidas, tem os tutores também que estão aí para dar apoio. Então, beleza, gente, vou encerrar aqui nossa aula. Boa noite aí, bom final de semana para todos.